Alô, alô, começando mais uma transmissão de Boletim do Fim do Mundo. Estamos ao vivo no YouTube. Quem está nos assistindo, por favor, diz se está funcionando tudo direitinho, se dá para escutar bem, se estamos visíveis e audíveis. Tá bom? Bom, aparentemente sim. Luiz, prazer que você veio aqui em casa fazer essa transmissão. Que bom estar aqui com você, com todo mundo. Bom, antes de começar, a gente se conheceu numa entrevista e numa situação meio inusitada, porque foi você me entrevistando na sua casa. Sim. Após isso, nós nos tornamos bons amigos e eu te entrevistei algumas vezes nos últimos anos. Uhum. Então agora acho que é a primeira vez que eu te entrevisto aqui na minha casa. Uhum. Mas eu não quero nem que seja uma entrevista isso aqui, é mais uma conversa mesmo, como essas lives têm sido. Claro. Tanto que você assiste. Eu assisto, sou super eu fiquei fã, ligadíssimo. Eu fiquei super honrado e meio tímido que você assiste as minhas transmissões. Não, sabe o que eu vou dizer para o pessoal, para a turma, como você chama, eu fico sempre pensando, como é que eu chamo o plural das pessoas? Eu digo nas minhas gravações. Todos. Porque é tudo complicado e turma é muito bom, né? Turma é meio infantil, acho. E para live, meio adolescente, legal. E para live eu acho o termo certo mesmo, porque no fundo é uma turma que assiste com uma frequência, as pessoas acabam se conhecendo já, e é mais um auditório do que uma audiência, então é uma coisa mais... Não, e mais turma íntima. Dá uma sensação de compartilhamento, de parceria, né? É bem legal. Mas eu contar para o pessoal o que eu estava te dizendo, que o Brecht tem essa frase maravilhosa do Galileu Galilei, ele diz, pensar é um dos maiores prazeres da espécie humana, e eu sinto isso, eu acho tão divertido, emocionante, tão inspirador pensar, e é tão difícil pensar no sentido maior da palavra, ou mais forte, sentido de, por exemplo, que Hannah Arendt pensa, ou define esse verbo pensar, né? É alguma coisa contrária ou diferente do usual, do repetitivo, do que é automatizado, do que é puramente instintivo. É uma aventura na qual você não consegue antecipar o próximo passo. E você anda por uns labirintos, enigmas, você sente numa espécie de história infantil, mas muito grave às vezes, né? E é tão bonito e tão fascinante isso, e eu tenho esse prazer ouvindo você, porque é sempre surpreendente, tem de ser surpreendente. Se for previsível, a gente está mais ou menos cansado de ouvir, de repetir para si mesmo o que a gente já sabe, né? É bem isso. Eu estava te falando que é meio... que eu não vou nem falar que é um esforço, mas é uma aventura mesmo. E para mim, me faz bem nesse sentido de não saber exatamente o que eu acho até eu ser obrigado a falar sobre isso. E aí isso organiza de algum jeito quando a gente caos, né? Fala ou escreve, às vezes a gente aprende fazendo isso. Eu me lembro que em 2013 eu organizei um curso no segundo semestre, depois de junho. Organizei... O nome da sua série, que a gente vai falar dela. Eu disse, eu não posso dar o meu curso na UERJ, ou minha disciplina, da mesma maneira, depois de junho. Não dá. Não dá, Então eu combinei com o pessoal do Ninja e outras turmas, inclusive a turma que se definia como adepta dos métodos, como eles gostariam de dizer, Black Blocs, etc. Venham todos e todas, né? E vamos fazer alguma coisa diferente, com conexões com outros espaços, ou instituições ou não, em outras partes da cidade, da Baixada, e a gente conversaria online sobre temas sempre diferentes que emergissem da nossa interlocução. Eu fiz para abrir um grande encontro que foi muito bem sucedido na UERJ, que tinha gente para burro, com o Marcelo Freixo, o Felipe Altenfelder, e eu não me lembro quem mais. Isso foi no fim de 2013? Não foi no fim, foi no início do segundo semestre. Tá. E aí eu Rio foi mais... foi muito longo junho aqui do Rio. Não parou. Junho não parou. Não parou. E foi legal. Eu me lembro de dizer para o pessoal, ok, nós somos capazes de nos aplaudir mutuamente tanto, isso é tão reconfortante. Mas vamos pensar no que a gente não sabe. Vamos tentar pensar contra a corrente que hoje domina a nossa própria
reflexão, no nosso próprio espírito, para que a gente se incomode um pouco. O que é que a gente não sabe? O que é que nisso tudo pode ser surpreendente para nós? Porque tá um consenso forte demais aqui. E paralisante, né? E paralisado. Estático, assim. Luiz, tanta coisa para conversar com você, mas quando eu falei que você vinha, algumas pessoas da minha turma que assiste falaram, mas quem é o Luiz Eduardo Soares? E para mim era meio... não precisava nem te apresentar, na verdade, porque eu já te conheço muito antes de te conhecer pessoalmente, eu já te acompanhava bastante. Eu queria que você falasse um pouco, e isso é um caminho muito pouco usual que você fez academicamente e depois profissionalmente, porque você se formou em letras ou em literatura, né? Você é mestrado ou doutorado em antropologia, filosofia política. Mestrado em antropologia, doutorado em ciência política e pós-doutorado em filosofia política. É escritor, é dramaturgo, uma série de coisas, mas o seu trabalho no Estado mesmo tem a ver diretamente com segurança pública. Queria que você falasse como foi essa ponte entre alguém que era das artes e alguns anos depois foi secretário nacional de segurança pública em 2003, né? Isso. Me fala um pouco esse caminho acadêmico seu, só para eu te apresentar um pouco. Claro. A ilusão biográfica faz com que a gente retrospectivamente atribua inteligibilidade a um percurso que é absolutamente aleatório e gratuito, né? Mas, então, retrospectivamente até que faz algum sentido, se a gente fizer um certo esforço. Eu estudei na ditadura, entrei para a PUC do Rio de Janeiro durante a ditadura, no período mais barra pesada da ditadura, Médici. Anos 70, eu conheci. Então eu participei... 74, eu entrei em 72. 72, né? Antes foi isso. Eu tinha 17 anos, depois fiz 18 anos e participei da resistência à ditadura, a vida clandestina, e para mim era muito claro, para a minha geração é um termo pomposo e abrangente, a minha turminha, para nós importava era fazer a revolução, não era a vida acadêmica. Nós achávamos um insulto imaginar que nós pudéssemos ser considerados os chamados acadêmicos, mas nós estudávamos muito e a ideia era entender o que estava se passando. E a sua perspectiva era revolucionária? Era revolucionária. No começo da sua vida acadêmica. Sim. E o que me movia era a combinação entre 68, o espírito libertário, os valores libertários, e a luta social operária, camponesa operária, revolucionária, marxista, etc. Como combinar esses dois impulsos? Eu comecei trabalhando com camponeses da Amazônia, trabalhando academicamente com camponeses da Amazônia. Minha tese, que é minha dissertação, que é um livro, é sobre campesinato e a luta dos negros, camponeses negros. Na época não havia quilombolas, a categoria, o entendimento ainda, mas era devotado a essa questão agrária no Brasil, luta pela terra, etc. Então esse era o meu mundo e era muito interessante porque eu usava calças vermelhas, um cabelo até aqui, tinha cabelo e cabelos até aqui. E participava de grupos de teatro de vanguarda, participei da criação como amigo e auxiliar, parceiro do Asdrubal trombone, isso já mais tarde e tal. Mas eu então usava as calças vermelhas e cantava os hinos de guerra da juventude, mas por outro lado eu não me afinava com as perspectivas da luta armada ou com as perspectivas mais, digamos, anarquistas, que, entretanto, apresentavam afinidades eletivas, pelo menos aparentes, com os valores libertários de 68. Então, eu fazia festas lá em casa, eu tinha amigos do teatro, a turma que cultivava a maconha, as contemplações todas do mundo psicodélico, etc. O desbunde. O desbunde, muito valorizado, e os outros que chamavam de desbunde o que era, para os anteriores, experiência. Então, houve um dia numa festa em que meus amigos stalinistas, conversando com meus amigos do teatro, ou um amigo representante de um dos lados, tentou
curar o meu amigo gay, um amigo psiquiatra de extração stalinista. Um psiquiatra stalinista tentou fazer curar a cura gay do seu amigo do teatro. Meu amigo do teatro. Nesse dia. Aí você falou, eu vou pra polícia militar mesmo. Eu vou trabalhar com segurança pública, que é mais Aí tranquilo. foi o fim do mundo, sem boletim. Mas você pode imaginar o que é. Depois dessa catástrofe, dessa hecatombe, eu nunca mais pude fazer uma festa de aniversário. Eu fazia duas. Tá. A festa careta e a festa da vanguarda estética. E eu vivia essa dualidade com muitas dificuldades, porque eu nunca estava adequado suficientemente. Os meus amigos do teatro eram maravilhosos e eu compartilhava com eles os valores da vida. Mas as visões que eles tinham do mundo, do Brasil e da transição democrática, me pareciam sem pé nem cabeça, e equivocados, etc. Os meus amigos, eu estou chamando de stalinistas, mas na verdade eles até eram críticos stalinistas, do stalinismo, mas eram marxistas. Maoísta, um pouco. Pessoal do Partidão, Partidão. uma turma mais... Os comunistas. Os comunistas, exato. E participava, eu era membro do Partidão. Então, essa turma tinha um entendimento com o qual eu concordava, do que estava em curso, de como deveria ter curso a transição para a democracia, a luta pela democracia, mas a visão de mundo comportamental, os valores, etc., não eram em absoluto compatíveis com os meus. Como dar conta disso? E a minha vida foi isso, tentar essa costura. A vida toda foi tentar essa costura. Tem um livro que eu escrevi em 2006 chamado Legalidade Libertária, que é uma forma de compatibilizar isso tudo. Mas indo ao ponto... E a segurança pública, quando cai na sua vida? Por conta da questão da violência ética e a discussão ética durante os anos de chumbo, eu me perguntava na clandestinidade qual é o limite da violência, o que é aceitável, até onde eu posso ir, devo ir, o que é que... Como um militante. Como um militante. Como um revolucionário. Como um revolucionário. Isso era uma questão entre os revolucionários ou era mais uma crise sua? Minha. De Claro, uma ou outra. Mas não era um assunto dos Não, grupos. ao contrário. Eu me sentia muito solitário nisso. E é uma discussão fundamental para entender tudo que se trata. E eu tinha um apreço por Kant, a ideia de que você não pode instrumentalizar o ser humano, que o que lhe confere dignidade, a sua autonomia, seu caráter refratário a qualquer instrumentalização. Então não há fim nenhum. É um problema do marxismo crônico, claro, né? Exatamente. Não há fim nenhum que justifique o sacrifício de um indivíduo. Nem o paraíso na terra dos operários, nem a felicidade coletiva, etc, etc. Não há razão que justifique essa minha visão bem... A submissão do indivíduo. A submissão do indivíduo, em nenhuma circunstância. Eu tinha sempre essa convicção. Então você tem um núcleo muito liberal ali, né? Liberal inglês. Né? Liberal inglês muito forte. Eu diria, no sentido libertário, se hoje a palavra libertário não estivesse contaminada por Robert Nozick, que é a ultradireita americana, e essa ideia do anarcocapitalismo, etc. Mas eu entendi. Você entendeu? Libertário de 68. 68, né? Então, a liberdade plena, autonomia do indivíduo, etc. Que eu acho que vai se realizar nessa dissociação entre corpo, sexo e gênero, que é uma espécie de ultrapassagem que o próprio individualismo é capaz de produzir, graças a processos históricos diversos, dos limites impostos ao individualismo pelo mercado e pelo liberalismo. A gente conversa sobre isso depois. Mas, de qualquer forma, a minha questão era sobre violência e o limite da violência. E aí comecei a escrever sobre violência no Rio de Janeiro, porque, poxa, a gente chega aos anos 80. Isso nos 80. Já chega aos anos 80, transição para a democracia, eu me afasto do partido, quando vem a legalidade, e aí eu não concordo, etc. Eu e a torcida do Flamengo, do Vasco, do Botafogo e outras. E nós, então, começamos um outro tipo de militância junto a entidades de direitos humanos, etc. E a questão violência está posta na sociedade, não mais apenas como uma questão do que é lícito, do que é legítimo para a esquerda no seu processo de afirmação revolucionária, mas também na própria segurança pública. O que é aceitável e como é que nós podemos lidar com isso sem culpabilizar, no sentido destrutivo, aqueles que são também fruto da própria violência e que a reproduzem. Enfim, as questões todas nossas. E eu escrevi tanto sobre isso, me envolvi tanto em militância de direitos humanos, etc., que até um dia as pessoas disseram assim, tá aí, e aí, você faz o quê? Se você estivesse lá, você faria o quê? Está só criticando, denunciando. Isso foi nos 90, 80. Isso já passando dos 80, no início dos 90. Você faria o quê? Então eu disse, de fato, a pergunta boa é a seguinte, a gente é ótimo na crítica e na denúncia, e tem que ser.
E a praxis. E o que a gente propõe alternativamente? Porque as polícias vão ser companheiras de viagem enquanto houver Estado. Né? Uma vez uma professora me perguntou: você acha que a polícia pode ser democrática? Eu disse: olha, não sei, mas deixa eu te perguntar, você acha que o Estado pode ser democrático? A gente acha que relativamente sim, com circunscrições institucionais, nisso que nós chamamos de democracia. Então, mas o poder é o poder, então nós estamos sempre nessa luta de resistência à sua afirmação. Na polícia é a mesma coisa. De qualquer forma, as polícias serão companheiras de viagem enquanto houver Estado. Enquanto houver Estado, classes sociais de Estado, nós vamos ter justiça criminal, alguma variante, e vamos ter polícia. E uma organização estatal da violência, é isso. Organização estatal. Vamos ter isso. Até onde os olhos da utopia alcançam hoje. Os nossos olhos prospectivos alcançam. Eu espero que um dia a gente tenha a liberdade plena, anárquica e solidária, fraterna, no planeta e com os seres todos, não só os humanos, como você diria, na sua biocracia ativa. Mas hoje o que a gente pode ver é que nós vamos ter esse quadro. Qual é a nossa proposta? A proposta do campo das esquerdas, radicalmente comprometidos com democracia, com direitos humanos, com as classes populares, com seus direitos, a afirmação dos seus direitos. Qual a nossa proposta para lidar com isso? Então, isso passou a ser a minha obsessão desde o início dos anos 90, até que eu fui para o governo do Estado. Aí tem toda uma experiência que está descrita no livro Meu Casaco de General, 500 dias no front da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. 500 dias. Aí eu tive que fugir do Brasil, aquela história toda. Enfim, aí voltei, fui para o governo Lula no primeiro ano. Em 2003, você assumiu a Secretaria Nacional de Segurança. Isso. Desenvolvendo o trabalho que a gente começou a fazer no Rio e que se espalhou pelo Brasil, não só ideias nossas, programas, projetos nossos, eu digo nossos porque falando de uma equipe, nada disso se faz sozinho, mas também ideias, iniciativas de companheiros, companheiras de outros estados que se sintetizaram numa proposta nacional que acaba, de alguma maneira, filtrada, repensada, retemperada, fluindo para o livro que eu estou lançando agora. Que é o que eu não quero deixar de mostrar. Desmilitarizar, seu mais novo livro. Luiz, altamente produtivo, sai um livro a cada 3 meses. Imagina. Desmilitarizar, Luiz Eduardo Soares, pela nossa querida parceira editora Boitempo. A Boitempo foi muito legal. Devo muito a Isabela Marcato pela edição dos textos, um trabalho maravilhoso que ela fez. Desmilitarizar, segurança pública e direitos humanos. Luiz, antes de falar do seu livro especificamente, o que tem nele, não, vamos falar um pouco do seu livro antes, para depois eu entrar em umas perguntas um pouco mais filosóficas que eu tenho sobre esse termo aqui. O título do seu livro, que é uma preocupação que a sociedade brasileira está se militarizando muito além do Estado, né? Mas queria que você falasse um pouco o que esse livro é. Ele é uma compilação de artigos seus, mais materiais inéditos sobre... A maior parte dos textos, a maior parte é inédita. Um ou outro que circulou de forma muito restrita e pouquíssimas pessoas tiveram acesso aos textos e nem os conhece em articulação, porque eles são desenvolvimentos de ideias que vão se compondo. Então são artigos seus de muitos e muitos anos sobre segurança pública. Nos últimos 8 anos, sobretudo, 9, 10 anos por aí. Sobretudo, não, tem um outro texto, um texto que é um pouco mais antigo, mas todos os outros são dos últimos 5, 6 anos. Mas foram refeitos, foram reescritos, nós tivemos de polir bastante para evitar redundâncias, porque muitas vezes a gente acaba reiterando pontos quando vai insistindo. Mas eu acho que o que seria eventualmente original, não tanto o diagnóstico, porque eu espero que tenha alguma contribuição no diagnóstico, mas não, as propostas, porque é muito raro nessa área a gente trabalhar com propostas. Normalmente a gente tem muito diagnóstico. Tem muito diagnóstico e muita crítica e denúncia. Isso vocês vão encontrar fartamente aí, evidentemente. A situação que a gente vive é tremenda, não é? Só para dizer quão grave é a situação que a gente está vivendo hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, só nos primeiros 3 meses de 2019, 434 pessoas foram mortas por ações policiais. Eu vi. E hoje é um dia bem
até pesado para a gente falar sobre essas coisas, né? Porque é o 13 de maio, um dia muito representativo, um dia histórico de um processo muito mal acabado, que é a abolição, e tem tudo a ver com o seu livro. E foi o simpósio da Polícia Militar também, um grande evento no Rio de Janeiro, com o Sérgio Moro, com não sei o quê. Eu nem soube disso. Me 2 mil policiais estão reunidos. Aliás, deixa eu pegar o carregador aqui. Senão vai acabar a bateria do celular, do computador. Se você me permite... Não, permito tudo. Pode mandar o que você quiser aí, Luiz. Casa é sua. As primeiras palavras da introdução, só para a gente marcar a orientação que preside a confecção escrita do livro. Vai. Desigualdade e racismo estrutural são expressões-chave para entender e mudar o Brasil. Designam também pontos decisivos para compreender e superar a violência brutal no país, seja aquela praticada pelo próprio Estado, seja a que atravessa a sociedade. Então, nós estamos falando de racismo estrutural e desigualdade, são pontos-chave. Essa é a primeira frase do livro. E a dedicatória que eu me permito ler, dedico esse livro às mães dos jovens mortos pelas polícias e às mães dos policiais mortos nessa estúpida guerra fratricida. Que o destino trágico as una pelo menos nesta página. Se elas compreenderem algum dia que são irmãs na dor e que o inimigo está em outro lugar, a politização do sofrimento promoverá uma revolução no Brasil. Bem importante isso, Luiz. E hoje teve esse simpósio. Vindo para cá, quando estava vindo para cá, eu vi na TV passando, e era bem grande, milhares de policiais militares, e o subtítulo era Os Heróis do Rio de Janeiro. Os heróis. E era uma glorificação mesmo do trabalho do policial, muito focado nos milhares de mortes de policiais nos últimos 20 anos. Acho que mais de 20 mil policiais morreram nos últimos 20 anos. Uma cifra inacreditável, né? Mas não está correto esse número, não. Não está correto esse número? Não, mas também não vamos minimizar a tragédia. Eu posso estar bastante equivocado, mas assim, mas não havia muita discussão no simpósio sobre as mortes causadas pelos policiais. Acho que você fez de maneira muito eloquente, muito verdadeira ali qualquer questão, né? São irmãs no sofrimento, são irmãos no sofrimento, né? Mas você falou que o inimigo é outro. E qual é o inimigo? Desigualdade e racismo estrutural. E os arranjos institucionais e as práticas institucionalizadas que reproduzem esse nosso drama atávico inercial atravessando o século. E você, o trabalho da sua vida mesmo, né? Quando você trabalhou no Estado, na prática, nos seus textos acadêmicos e tal, é explicar isso, apresentar uma proposta e tentar implementar mesmo. Como um grande pessimista que eu sou e olhando uma situação real no mundo, os últimos anos a gente viu a radicalização do inverso absoluto de tudo que você tenta explicar para a sociedade e colocar em prática. Sei que você também é um dos grandes intérpretes do que a gente está passando hoje, do bolsonarismo no sentido mais amplo. Mas eu queria discutir com você uma parte mais específica, que é a militarização, muito mais do que a polícia. A militarização do pensamento, da cultura política brasileira dos últimos anos. Como você lê esse fenômeno? Como é que você se sente? Aliás, antes de entender o que você acha disso, como é que você se sente observando o que está acontecendo e vendo uma autorização social tão forte a tudo que você luta contra? Você usou a palavra-chave, autorização, que eu acho que não só a política de Bolsonaro, ou a política de Witzel, ou a política de Dória, os seus gestos, as linguagens corporais em determinados momentos dramatúrgicos, digamos assim, passa uma mensagem que, no fundo, significa uma autorização para matar. E não é para matar qualquer um, para as forças do Estado perpetrarem ou darem continuidade ao genocídio de jovens negros, de jovens pobres nas periferias e nos territórios vulneráveis.
Isso que tem sido a nossa maior tragédia, talvez, ou pelo menos o sintoma da nossa grande tragédia, isso está sendo autorizado pelas atitudes do Moro, com o expediente de ilicitude, pela linguagem gestual de Bolsonaro, pelas atitudes midiático-virtuais de Witzel, etc. Então, a palavra que você usou realmente é chave, porque nem sempre você precisa dar um comando explícito. No caso desse governo, tem até comando explícito. Comando explícito. Mas eu penso... Mas a autorização a que eu me referia é mais pessimista, que é social. É a autorização da sociedade. Você tem toda a razão, porque não haveria essas monstruosidades... As pessoas aplaudem. Sem o aplauso, sem o endosso, sem a autorização que provém da sociedade, evidentemente, essa questão. Mas vamos começar por um ponto. Eu me lembro de 2013, eu acho que na época até a gente conversou sobre isso. Eu conhecia os rapazes que quebravam vitrines, alguns deles, muitos deles, conversava com eles e conhecia alguns que agiam do outro lado no batalhão de choque, mascarados, uniformizados, os policiais. Eles com máscara igualmente, com máscaras e sem identificação. E eu pensei, com alguns amigos policiais que têm uma ótima cabeça, que seria o momento da gente promover um encontro em algum espaço em que todos se desnudassem de suas máscaras, porque eles iam se encontrar, se identificar reciprocamente como irmãos. Os discursos eram os mesmos, o ódio pelo sistema, o ódio pela política tal como então praticada, isso acabou degenerando no que a gente viu, mas enfim, o ódio, a raiva contra as desigualdades, as injustiças. E se você escutava dos policiais que reprimiam o Black Bloc? E odiavam-se mutuamente e tinham o mesmo discurso. E o seu ódio estava em outro lugar. O alvo substantivo do alvo estava em outro lugar. Eles odiavam o governo do Estado, qualquer governo. O ímpeto, no fundo, um falava em ordem e o outro falava em liberdade e anarquia. Mas os alvos do ódio eram similares e eles provinham das mesmas áreas. Eram jovens pobres, muitos deles eram negros, eles tinham trajetórias semelhantes, era uma guerra de fato fratricida e eles estavam cumprindo papéis, quer dizer, os policiais cumprindo papel institucional, os outros se manifestando em nome das suas crenças, valores, etc. Mas o que eu estou dizendo aí é que a gente tende a pensar na polícia como bloco e tende a pensar que o policial ou a policial é um mero reprodutor do que ouve e do comando que obedece. Sem dúvida não, né? Não é. Você tem trabalhadores, cidadãos explorados, humilhados, 25% dos membros da polícia militar se dizem alvo de tortura, de maus tratos e de desrespeito aos seus próprios direitos humanos no seu processo de formação. 25%. 25% uma pesquisa que nós realizamos em todo o país, depois podia dar dados sobre isso. Há um sentimento de humilhação dos de baixo na polícia militar, de desrespeito, e isso se volta para o ódio contra o criminoso, ainda que o ódio respingue para os superiores políticos também. E se você vai para o outro lado, o ódio disperso, difuso, esse ódio que acaba alimentando bolsonarismo e posições de ultradireita, nós encontramos também do outro lado, naqueles que se recusam a aceitar o status quo. Então há um potencial aí de transformação, mas muito mal trabalhado politicamente. O que impera aí é a antipolítica e o discurso moralista, lava-jato, etc., acaba estigmatizando o PT como se fosse monopolista da corrupção, acaba unindo essas forças antissistema todas num bloco muito conservador. Mas eu, de qualquer forma, não tratei da questão da militarização como algo mais profundo. A militarização do espírito brasileiro, né? Um sentimento muito estranho. Sim, eu acho que... De ordem, mas uma ordem muito difusa, muito vaga, representada. Eu acho que você está certo na percepção, mas acho que essa não é a melhor maneira de designar a percepção. Quando a gente utiliza o termo militar como um adjetivo difuso, a gente perde qualquer possibilidade de enfrentar objetivamente as características militares que a gente pode identificar numa instituição como a polícia. Para você ter uma ideia, o meu grande problema não foi tanto convencer as pessoas sobre a necessidade da desmilitarização, mas convencer de que a gente tinha de dar um passo mais concreto além
da crítica à militarização do espírito na sociedade. Porque a militarização do espírito a gente só vence com uma disputa cultural e recreação de médio e longo prazo. Nem há política para isso, de fato. É um processo muito mais amplo, muito maior. Enquanto que militarização de certas práticas, certas instituições, a gente pode combater com propostas alternativas que desmontam o que a gente tem. E quando a gente está diante de uma proposta bem objetiva e alguém fala no espírito, ou fala... Você recua de volta, assim, não, mas peraí, tem uma PEC aqui. Eu preciso de votar essa PEC. Eu preciso votar essa aqui. Eu não vou mudar o espírito, não vou mudar a sociedade, mas eu posso dar uma pequena contribuição que vai fazer uma diferença. Se a gente volta sempre para a discussão, aliás, muitos policiais corporativistas e conservadores usam esse estratagema, isso que você está fazendo não é um estratagema, mas eles usam. Não, peraí. A sociedade é que é uma sociedade autoritária. Eu escuto muito isso. A sociedade é que é uma sociedade racista. Eu disse, meu amigo, a sociedade é racista, mas a polícia também é, e não pode ser, e nós temos como mudar, e temos o dever de mudar. Depois você vai mudar as escolas. Vamos tratar de todos os temas, mas não vamos deixar de tratar esse, porque quando você chega próximo, alguém desvia. Não, precisa tratar fora daqui também. Claro, mas vamos tratar aqui também. Mas o espírito militar, eu diria o seguinte, há uma demanda de ordem, que é uma demanda ontológica, tal como eu vejo, sabe? Isso que você está percebendo, eu sinto também. As pessoas não estavam votando porque queriam segurança pública. Eu acho que as pessoas, os conservadores mais radicais, estavam precisando de uma ancoragem ontológica num mundo que era só tempestade e ventania. Os homens que não eram homens eram mulheres, as mulheres que não eram mulheres, as famílias que não eram mais as famílias conhecidas, os padrões, os valores todos difusos, se recombinando, se redefinindo, como se o mundo todo conhecido, aquele que oferecia estruturas de plausibilidade para as crenças todas, como se tudo isso se dissipasse e fizesse. Né? A estrutura de realidade mesmo. De realidade mesmo. É ontológico o problema. Onde vai parar? Eu ouvi tantas vezes. Onde isso vai parar? O homem que, sempre voltando à questão da sexualidade ou do gênero, por isso que eu acho que é tão decisiva, libertária, essa distinção entre gênero, corpo e sexualidade e os rearranjos possíveis, porque a resistência conservadora aponta para esse lugar. Sempre. Sempre. E muita gente da esquerda diz assim, não vamos levar a sério essa história dos conservadores, dos bolsonaristas, ficarem falando disso, porque isso é para desviar a atenção do Paulo Guedes e da agenda neoliberal. E eu costumo dizer, não, a agenda neoliberal tem que ser enfrentada de per si, mas aqui nós temos um problema essencial. Eu concordo com você. Eu não gosto quando falam que isso é a distração do Bolsonaro. Eu acho que é quase o contrário. Eu acho que o projeto econômico do Bolsonaro que é uma distração para os capitalistas acreditarem no projeto. Mas que a essência dele é esse lugar que se fala. Para Bolsonaro, é uma tentativa de uma recuperação. Não tem dúvida. Não tenho dúvida. Ele não está preocupado com a economia, ele não tem um projeto. Não tem projeto. Neoliberal. Paulo Guedes foi uma solução oportunista. Ele é a cortina de fumaça, eu tenho essa sensação. O Paulo Guedes é a cortina de fumaça, não, é economia, vamos estabilizar, mas a agenda é escola, família e o controle de subjetividade. E essa tentativa de frear a ventania, um plano mais fundamental, ontológico do ser, né? Do ser que nós somos. E esse desespero de a gente ter incerteza, que não é nosso brasileiro, não é de classes determinadas, é mundial, mas que se manifesta aqui dessa maneira. Mas aí eu vou puxar de novo para o meu pessimismo crônico também. Há isso, o desejo de uma ordem ontológica, isso é bem evidente, mas há também, na falta de uma expressão mais adequada, uma pulsão de morte muito colocada. O homicídio como uma vitória política, se ele for colocado de maneira... O linchamento como manifestação da justiça. Ordenada. A sensação bem pessoal que me dá assim é que uma grande parte do Brasil abandonou a ideia de que a paz é possível. Então, assim, estamos num país homicida. Estamos num país que as pessoas morrem. Então que morram os outros. Então vamos organizar quem vai morrer. Então eu quero uma ordem nessa morte aqui. O tiro sai da minha arma, da arma do policial que está fechado comigo esteticamente, ideologicamente, num lugar também difuso, mas que faz sentido na cabeça da pessoa. E o genocídio vai ser de mão única. Não vai ser mais caos. Mas é quase assim, é caos, mas vamos ordenar ele, sem deixar de ser caos. Mas sabe como eu responderia? Eu diria duas coisas. Você está, eu acho, totalmente certo, inteiramente certo. Número 2,
tudo isso, entretanto, vira pó num tranco cósmico, social, histórico. Porque não há Você fala que não há solidez nesse projeto. Porque não pode haver solidez nesse plano. Eu costumo dizer o seguinte: eu não acredito em pesquisa de opinião, salvo quando se trata de uma opinião muito tópica relativamente a um processo muito definido, como em quem você vai votar daqui a 3 dias. Tá. Ou você vai comprar isso ou aquilo amanhã. E qual o seu time? Qual o seu time e tal. Eu não acredito em pesquisa de opinião, porque opinião, para mim, é igual dor de cabeça. Dá e passa. Você tem uma opinião, depende de quem te perguntou, como, de que forma, de que maneira, o que é aquilo, qual é o seu vínculo subjetivo com essas palavras que supostamente expressam isso que você pensa. Mas o que você pensa não é anterior a essas palavras. São gatilhos e gatilhos e gatilhos. São gatilhos e equipamentos que você maneja, e artifícios e engenhos, são formas dessa arte rústica do improviso, que, entretanto, como falta criatividade e liberdade interior para isso, é o que está à disposição, é o estojo, a valise das categorias e valores que estão ali à disposição. Você manobra isso, mas isso tudo se dissipa num tranco histórico. O que eu quero dizer? Você pode, diante de um outro contexto, explicitar outros lados seus, eu digo, de qualquer um, assim como o criminoso, a gente define o criminoso, o sujeito que é criminoso. A gente, ao invés de dizer que há um ato criminoso, a gente tende a dizer que é o criminoso. Ele é o criminoso. Ele é o criminoso. A gente passa para o sujeito atributos do ato. E com isso a gente essencializa o ato. Ele se torna parte constitutiva desse sujeito. Esse sujeito está preso eternamente, para sempre, enquanto existir, a esse verbo, a esse ato. Por isso que eu digo que a prisão é, sobretudo, uma prisão sintática, entre o sujeito e um predicado, o sujeito e o verbo. E está ali cuidado. É isso que a gente chama que a instituição para mudar, é a instituição para fixar o sujeito nesse ato mórbido que ele praticou, eventualmente, há 20 anos. É o contrário da recuperação. É o contrário. É o oposto. É verdade, você assinala ele. Quando o Escadinha foi assassinado no Rio, foi um traficante, conhecido, famoso. Lembro muito bem. Fugiu da Ilha Grande, no helicóptero. Né? Eu acompanhei a notícia. Ele foi assassinado pouco depois de sair da prisão, ficou preso quase 20 anos. Quando ele foi assassinado na Avenida Brasil, os repórteres me ligavam, dizendo assim: professor, secretário, que fosse... E você era o secretário? Não era, mas também o professor e o secretário são para cima. Assim como o crime. Professor, o que o senhor tem a dizer? O senhor soube da morte do traficante? O que o senhor tem a dizer sobre a morte do traficante? Meu amigo, do traficante, um sujeito ficou preso 20 anos, porque supostamente, cometeu esse ato definido como tráfico. Então ele é traficante 20 anos depois de ter cumprido a pena, ele continua sendo traficante. É a morte do traficante. É um negócio impressionante. Não há absolvição. Não há absolvição. É qualidade da pessoa, né? Que interessante isso. Então há uma prisão sintática entre o sujeito e o predicado e o verbo, e essa ligação é uma ligação inexorável. Se a gente começa a se dar conta que, na prática experiencial, digamos assim, existencial, isso não se dá se o sujeito conseguir se libertar desse ato, se perdoar, redefinir a sua própria inserção no mundo. Enfim, isso se dá com frequência. Essa conexão libera o sujeito de novo para ser, para fluir, para usar a sua expressão do fluxo, para fluir, para inventar-se de novo, com a liberdade para agir de novo, com crimes ou sem crimes, e pode ser sem crimes. Então, esse sujeito que é o linchador, não sei como se diz, o protagonista do linchamento, o sujeito que lincha, esse que você descrevia, que definiu que a vida é robesiana e é essa, então vamos ver quem mata quem, isso tudo é verdade. Esse sujeito pode se libertar desse personagem, pode redefinir sua relação com os outros, e às vezes, para usar Clarice Lispector, com a passagem de uma barata, com uma iluminação, como diria o Benjamin, em alguns momentos da sua vida, que não são necessariamente místicos, podem ser místicos religiosos, mas podem ter a ver com uma sacada que cada um de nós pode experimentar.
no amor, na ilusão, na desilusão do amor, da paixão, do apreço, diante do sublime, diante da arte, diante do gratuito da vida, etc. Lendo um livro, passando um conto depois do outro. Essas coisas acontecem, essas redenções. Eu quero dizer que não há um liame necessário, inexorável, eterno, entre o sujeito e sua crença, seu valor e seus impulsos. E não é necessário uma terapia para remover esses escombros das crenças. A gente não sabe como fazer isso, mas às vezes isso acontece. Pode haver um processo de demolição. Essa demolição acontece... Vou te dar um exemplo que eu acho incrível, incrível. O Lacerda, Carlos Lacerda, importante político conservador, golpista por definição, clássico. Ele, né, propagava, e se definia assim, inclusive. O Lacerda, tendo comemorado a queda de Getúlio em 24 de agosto de 54, com seus acólitos, seus parceiros, seus aliados, num apartamento num bairro nobre do Rio de Janeiro, tomando champanhe a noite toda. Quando ele está voltando de madrugada, já ao amanhecer, para casa, no carro, ele conta isso no seu livro, depoimento, nas suas memórias, está indo para casa, ele ouve no rádio: Getúlio se matou. E nesse momento ele teve absoluta certeza, diz ele, de que o seu caminho não era a presidência e não era o poder, como até um segundo atrás, mas era o exílio, porque não haveria espaço mais para ele durante muitos anos no Brasil, no imaginário brasileiro. Ele era um político, tinha muita intuição. Isso se tornou verdadeiro, de um momento para o outro, um gesto. Bom, mas precisou do suicídio do Getúlio. Sim, mas é o que eu estou dizendo, é um fenômeno, uma catástrofe. Pode ser uma hecatombe. Mas estranho que nenhuma desses episódios que você colocou, dessa epifania, passa por racionalidade ou passa por argumentos. Não, isso... E me parece que o nosso campo está absolutamente preso na tentativa do argumento racional. Vocês estão errados por causa disso, mas a gente perdeu um pouco essa perspectiva. Não há, porque o campo da direita, da ultradireita, está inteiramente minado e os regimes de verdade. A professora Vera Teles estava me falando a esse respeito de uma forma tão inteligente, e eu guardei essa expressão que ela usou, citando alguns autores que ela tem lido. De fato, até um eco de Michel Foucault. Há regimes de verdade que estão aí presentes e que são incompatíveis com os nossos, que provêm do iluminismo, do esclarecimento e das teorias habermasianas e outras que celebram a racionalidade argumentativa e pressupõem a possibilidade de estabelecimento do espaço público que parta de um denominador, de alguns denominadores comuns. Se nós formos capazes de identificar os pontos de divergência, nós seremos capazes de discutir sobre eles e, não havendo acordo, negociar algum entendimento possível. A síntese, ou respeitando essa diversidade, buscando um campo comum mínimo para o convívio ser viável. Essa é a ideia racional e iluminista da política e da argumentação racional. A argumentação filosófica, científica, depende de boas razões que são dadas, oferecidas, acolhidas, avaliadas e devolvidas depois da avaliação, etc. Esse é um universo que funciona para o mundo acadêmico e funciona para o mundo democrático e para o mundo progressista, tal como nós definimos, mas não está funcionando para essa direita pós-Trump, direita Bolsonaro, porque cada argumento serve apenas como demonstração da correção dos contra-argumentos. Eles são inabaláveis, impermeáveis à argumentação. Os terraplanistas, você pode mostrar fotos e filmes. Você mandar para o espaço. Você pode mandar para o espaço. Claro, me entorpeceram, me doparam, me puseram diante de uma tela e eu tive a ilusão de que o mundo era redondo, de que a Terra era redonda. Tudo serve como alimento de reprodução da sua própria crença, de um modo quase autofágico. E isso é refratário à argumentação. Então, não há possibilidade de a gente pela argumentação. Mas não é na direita, pura e simplesmente, né? A sensação que eu tenho é que esse fenômeno ele se intensificou porque a gente subitamente, em questão de pouquíssimos anos, inseriu no mercado das ideias, para usar uma expressão bem americana, centenas de milhões de pessoas.
a comunicação virou uma atividade cívica agora, e não uma atividade iluminista, mas uma atividade como dar palpite na rua, como respirar, como caminhar, como jogar bola. É uma atividade que qualquer pessoa faz. Acho que essa entrada súbita de subjetividades infinitas na conversa deixa ela mais irracional, acho que nem tanto por uma questão ideológica só, por uma questão da própria estrutura de uma conversa nova, que não existe ordem possível, não existe o iluminismo para 1,5 bilhão de pessoas conectadas na rede social. Assim. Isso ainda é um processo muito experimental, né? Você tem razão, é como se a gente estivesse diante de uma cacofonia em que cada som é abençoado pelo receptor, é reconhecido pelo receptor. Antes eram os barulhos do cotidiano, a gente ia ao açougue, à farmácia e dizia qualquer coisa. Isso aí... E esse mundo também não era racional. Esse mundo não era o iluminista, ele era só o mundo, como ele era mesmo. Sim. Cheio porque você não tinha repercussão para a interjeição, era o mundo das interjeições. Mas o que era público era muito limitado. Muito limitado. Essa esfera pública da comunicação era uma atividade elitista e iluminista por definição, né? Sim, eu me lembro perfeitamente de um encontro de minha mãe. Eu sempre tive essa paixão pela política, muito criancinha, então tenho uma memória para essas situações muito vivas. Ainda antes do golpe de 64, minha mãe foi me buscar na escola e, voltando para casa, encontra uma senhora, não sei se era vizinha, uma conhecida dela, e começa a bater papo. E eu estava olhando um terreno baldio, eu adorava olhar o terreno baldio, imaginar que ali virava um campo de futebol. E eu estava encantado com essa possibilidade, mas ouvindo. E aí, pois é, nós estamos diante da iminência de um ataque comunista, uma revolução comunista que vai tomar o seu apartamento. O nosso apartamento era modestíssimo, vai tomar as casas todas, não vai restar nada, vai haver um fuzilamento em massa e tal. E eu ouvi aquilo e disse assim, curioso, porque eu tendia a desconfiar do que vinha dos meus pais. Que coisa esquisita isso. Minha mãe não está tão aterrorizada por uma coisa tão aterrorizante, não parece tão grave. Tão preocupante assim. Mas isso é uma conversinha que não repercute ali na esquina. Ela tem o seu efeito, mas... Tem um efeito, mas é circunscrito. Né? Agora imagina isso na rede social, vira um meme, vira uma denúncia, repercute, produz reações em grande escala. E isso já era uma conversa. Agora imagina... Estou concordando com o que você diz, né? Imagina as exclamações do dia a dia, você dá uma topada na rua, você diz um palavrão, esse palavrão você acaba contestando o mundo inteiro por conta disso. Tem a mimesis disso, mas e o meme e o mime, né? Tem um outro suposto real que acolhe a pessoa com uma mensagem, confere àquilo algum sentido, num sentido que é babélico, né? Então nós nos perdemos nesse espaço que não é mais comum. É uma loucura, né? Como se a conversa de bar, como se o boca a boca fosse a nova mídia de massa, né? Uhum. É o que aconteceu mesmo. A gente, bom, voltando para o nosso tema. Tem uma coisa que eu fiquei pensando quando você falou sobre a polícia, que eu acho um tema super importante a gente conversar hoje. Você falou quando você tentou promover encontros entre os policiais que reprimiam o Black Bloc e o Black Bloc, que a polícia sentia revolta, muito ódio contra o sistema, contra os políticos, contra o que estava errado. Eu sou amador nisso, eu entrei nessa conversa recentemente, mas vivi muito intensamente a rua, de 2011 para cá e de junho para cá bastante. A sensação que dá de fora, principalmente em São Paulo, talvez mais do que no Rio, pelo menos isso pode ser bem evidente, é que a polícia militar se politizou. Ela se reconheceu de maneira muito homogênea, teve respaldo social para isso, não simplesmente como uma força que reprime o crime ou que promove a ordem na sociedade, mas que, de maneira muito clara, que protege a sociedade do avanço da esquerda. Primeiro porque ela foi apontada como um inimigo por uma nova esquerda, mas é autônoma, que sempre aponta a polícia militar como rival, como inimiga, mas sobretudo, algo que eu nunca vi a polícia passar por esse processo, que é de virar alvo de selfie. Alvo de aplauso. Eu não consigo nem imaginar Paulista, né? o que acontece com a cabeça de uma instituição que vive no risco real e na iminência de morte,
que mata, ou seja, tem uma psicologia no extremo da experiência humana ali, subitamente ser reconhecida como a força que representa o cidadão. E aí houve uma associação muito rápida, eu acho, da polícia militar com, aí sim, não com o anti-establishment, não com a identificação com o estatuto errado, mas anti-socialismo, anti uma ideia de sociedade mais igualitária. Ela assumiu mais uma identidade anti-esquerda. Como você identifica esse processo? Como você vê isso como alguém que trabalhou com as polícias e ainda está tão próximo delas? Na Revolução dos Cravos, uma mulher ofereceu um cravo para um soldado num tanque, ele usou essa flor e isso se torna um ícone, e esse ícone é uma espécie de metonímia que depois se converte numa metáfora, parte de um processo de redefinição das identidades sociais daqueles que ingressaram no exército português, nas Forças Armadas Portuguesas, no período colonial, e que odiavam, segundo as etnografias ou histórias, discussões históricas, que faziam parte daqueles processos, né, processos colonialistas, racistas, etc. Houve um momento de transformação, de redenção, na medida em que houve um reconhecimento por parte da população que vibrava em nome da conquista democrática, etc. Isso vai se construindo mais ou menos de trás para frente, né? Os bolcheviques celebravam a rendição, a mudança de posição dos soldados. Mas os porque não havia... policiais eles executaram todos. Sim, porque tinha, inclusive, claro, outros significados, mas aqueles que mudavam de lado e que eram reconhecidos e recebidos se convertiam subitamente em aliados, evidentemente, etc. E o processo é um processo dinâmico. Então, isso que aconteceu aqui, de fato aconteceu, e tem um significado muito profundo, vai ter consequências grandes, muito mais em São Paulo do que no Rio. Isso não chegou a acontecer dessa maneira no Rio, ainda que na Avenida Atlântica tenha havido alguns momentos com alguma... Mas em São Paulo isso é nítido. Nítido, sim, sim. Eu acho que isso é muito importante e vai ter consequências. Mas nada disso é imutável. O meu ponto é, por mais que você puxe para a âncora pessimista, digamos assim, veja como as coisas estão, veja a profundidade, veja a gravidade. Eu digo, tudo isso é verdade, não pode ser subestimado. Mas nada disso é uma condenação inexorável a um processo que apenas reproduz isso que hoje está se constituindo. Eu entendo, mas aí a minha dúvida é, você acha que desses tempos para cá, a receptividade para uma ideia como a que está expressa no seu livro, de acabar com a militarização da polícia, com a refundação da polícia, ela ganha ou ela perde uma força nas polícias? Porque há muito pouco tempo a maioria dos policiais era a favor do fim do regime militar nas polícias, certo? Nós não temos pesquisas específicas sobre isso, mas eu posso dizer pela experiência... Não havia uma pesquisa que foi feita entre... 70% dos profissionais de segurança pública, o que inclui policiais, mas não só guardas municipais e agentes penitenciários, 70% são contrários ao atual modelo policial. Não necessariamente a militarização não era completo, carreira única. Era favorável a uma reforma profunda que reestruturasse tudo isso. O ciclo completo, por exemplo, é uma bandeira da maioria. Ciclo completo significa que todas as polícias que existam não fiquem impedidas de investigar ou de cumprir todas as tarefas. Depois a gente fale um pouco disso. A carreira única é a grande bandeira da massa policial, está na PEC 51. E são os oficiais que são contra. Os oficiais da PM não são contrários, eles resistem um pouco, mas são flexíveis. Os delegados são fortemente contrários. Eu explico o que é isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: hoje as coisas pioraram muitíssimo. Isso que eu tenho essa proposta soa alucinada. Até porque o projeto que você ajudou a escrever, a PEC 51, né? Ela é apresentada por um senador do PT. Lindbergh Farias. Então isso, de alguma maneira, dos últimos anos, isso meio põe ela a pique, né? Assim. Sim. Claro, então eu não tenho nenhuma ilusão de que as propostas, essas que estão enunciadas no livro, etc., que elas vinham a conquistar, né, o apoio ou do Congresso ou da maioria das polícias. Mas eu acredito que a gente tem que pensar já nas páginas futuras.
O Brasil não acaba agora, não acaba aí. Espero que as contradições vão se agudizando. E você pensa o seguinte, quais são os sentimentos dos policiais? Isso é muito curioso, como esse mundo é tão contraditório. Os policiais federais, amigos meus, agentes, não delegados, diziam o seguinte: o clima está tão pesado antes das eleições, o clima está tão pesado, muito antes, independentemente das eleições, está tão pesado dentro da polícia que é possível que haja uma tragédia, porque nós cruzamos com os delegados, os agentes cruzam com os delegados a toda hora nos corredores, e nós todos estamos armados. Um dia alguém dá um tiro. O ódio, tenso que estava entre os delegados e os agentes. Qual é a história da carreira única? É o seguinte: o sujeito entra... Me explica isso, você já me explicou isso, mas isso é algo muito importante para entender um dos problemas fundamentais da estrutura policial no Brasil. Isso, e que eu quero dizer, que eu vou explicar, e as pessoas vão entender que essa é uma contradição muito forte, e ela continua em vigor. Então você faz com que todos se submetam a uma mesma bandeira, mas essa bandeira, apoiada por delegados e agentes, não contempla os interesses que são contraditórios nas bases. Isso significa que essa bandeira vai ser queimada por um dos lados. Essa contradição não para aí. É uma dinâmica intrínseca a esse movimento. E tem a ver com a carreira, como ela se dá. Nós temos 2 polícias em cada polícia. Então, na Polícia Civil, por exemplo, o sujeito com 21, 22 anos termina o bacharelado em Direito, menino ou menina, numa boa universidade, classe média, pode se dedicar inteiramente aos estudos, faz concurso para a polícia, passa, faz um pequeno curso e chega como delegado numa delegacia de polícia. Com entra 22, como delegado. 22, 23 anos, o menino, o jovem ou a jovem, vai comandar. E com essa idade é possível ser delegado? Sim, vai comandar, não vai ser titular, mas vai ser um delegado de segundo, terceiro escalão, mas delegado, comandando 30, 40 profissionais, muitos dos quais estão lá 20, 25 anos. Assim, bom, qualquer um pode... E que entraram por outra porta. Eles entraram por outra porta, e se eles quiserem entrar pela porta do delegado, eles podem fazê-lo, se submetendo a essa prova, concurso público. Só que, como profissionais de polícia civil, não são estimulados nem apoiados para investir nos estudos. É muito difícil conseguir tempo para isso. Claro. Tem que fazer bacharelado, etc. Lembre-se... Precisa se formar. Eles têm terceiro grau, eles todos têm universidade. Só não tem o bacharelado em Direito, mas tem universidade. São antropólogos, psicólogos, administradores, assistentes sociais, o que seja. Esse sujeito ou essa moça, que se quiser fazer o concurso para delegado, sai, faz o bacharelado, presta concurso. Quanto valem os seus tantos anos, 20 anos de experiência na polícia? 0. Presta o mesmo exame que o cara de 22 anos. O mesmo exame, exatamente o mesmo. Esse que chega ou essa que chega com possibilidade de um dia dirigir a sua polícia, ganhando muito mais, com prestígio, com status superiores. Eu conheci agente da Polícia Federal, por exemplo, com 2 mestrados, com grande especialização, com idade e maturidade, obedecendo a um jovem arrogante que, em sendo delegado, ordenava a ele a atitudes, digamos, subalternas ou por posições subalternas, de uma maneira que parecia ao agente absolutamente desrespeitosa. Isso leva a um ponto de ebulição. Todo mundo armado, como você bem colocou. E tem a lei do Vossa Excelência. Pessoal, talvez a turma não saiba. Não é brincadeira. Tem uma lei do Vossa Excelência que Dilma assinou, sancionou. Não foi ela que inventou, mas ela sancionou. Pressão dos delegados. O que é a lei do Vossa Excelência? O delegado tem de ser chamado de Vossa Excelência. Isso é uma lei. No Brasil, você fala fora, como assim? Eu recebo fotos de várias delegacias, Brasil afora, de agentes da Polícia Federal, fotos com textos afixados na parede, dizendo assim: de hoje em diante, sei lá quais são os termos formais, solicito ou determino que todos os ofícios encaminhados a essa autoridade, o delegado, sejam precedidos pelo vocativo Vossa Excelência, conforme a lei e tal, ou não serão recebidos. O delegado fulano de tal. O Vossa Excelência. O Vossa Excelência assinando. Então você tem... Desespero, me dá. Você imagina o nível de... É machadiano. Não, é uma coisa assim. Isso é do século XIX. É inacreditável, aristocrático, estamental. É o tal, você sabe com quem está falando, de que sobre cujo fenômeno escreve o Roberto D'Amato. Isso está presente.
Mas isso traduz em salários muito diferentes, perspectivas de carreira totalmente diferentes, etc. Isso provoca uma revolta muito grande. E na Polícia Civil, a resistência dos delegados é enorme à carreira única, porque eles acham que isso vai acabar com a posição do delegado. O que não necessariamente é verdade, porque você pode ter todos os concursos internos. Você entra pela mesma porta, como acontece com as polícias no mundo, você entra pela mesma porta e vai... E galga a carreira com qualquer coisa. Qualquer instituição. Na Polícia Militar... E claramente isso seria muito bom para a polícia. Fora mais o coesão, clima que mais ia melhorar. coesão. Não, fora isso que ia melhorar, mas assim, faz sentido que um delegado tenha experiência Também, claro. de agente, Claro. de alguma forma. Mas por quê? O delegado tende a se ver como uma autoridade do judiciário e não como um policial. Porque ele é bacharel em direito. E porque a sua atividade é, no fundo, um simulacro do julgamento, porque ele indicia ou não, é ele que decide. Entendi. Faz sentido ele se ver como judiciário. E ele não quer passar pela polícia, porque ele é a polícia, ele é a liderança, mas ele quer Ele é o doutor, o Vossa Excelência. Ele queria ser um juiz de instrução. Eu até já cheguei a propor a negociação, então muito bem, vamos liberar o pessoal para que esse pessoal receba como juiz de instrução, sejam tratados de Vossa Excelência, mas liberem a polícia para funcionar com mais coerência. Bom, é claro que a carreira única é a bandeira da massa policial. Na Polícia Militar é a mesma coisa. Ou você entra como praça e vai até sargento, ou você entra como oficial. Os cursos aí são diferentes totalmente. Mas os oficiais da PM não temem a unidade da carreira. Não. Quer dizer, eu não posso generalizar, mas, claro, mas não tem tanta é muito mais flexível. Não, inclusive, eles próprios discutem se não seria o caso de já começar a preparar a carreira única, etc. Então há muito mais liberdade. Outras questões que têm a ver com a divisão entre... Vou dizer muito objetivamente para a turma que tenha paciência de nos ouvir por que isso tudo é importante. Estou preocupado com o seguinte: 62 mil pessoas morrem por ano assassinadas no Brasil, a grande maioria negra, pobre. Por isso, nós não nos mexemos, né? Como sociedade, nós naturalizamos esse processo de genocídio. Né? Como se fosse parte da paisagem. Parte da paisagem. Porque quem está morrendo são jovens negros, são jovens pobres, então isso se naturaliza e essa é a nossa herança perversa, tem a ver com o racismo estrutural, com a desigualdade, etc. Quantos desses 62 mil são investigados? Não se sabe, e o fato de não se saber é parte do nosso problema, e isso poderia nos levar a uma conversa muito longa e interessante, não é o caso. Estima-se, isso é polêmico, algo em torno de 8%, 10%, isso varia regionalmente. 8 a 10% são investigados. Então você tem 92%, digamos que sejam 8%, só por hipótese, 92% permanecem absolutamente impunes. Os crimes mais graves, os crimes letais, intencionais, os homicídios. Sequer investigados, nem impunes, assim, não é um problema. Não. Daí, entretanto, não se deduz, como é frequente a mídia fazê-lo, que o Brasil seja o paraíso da impunidade. Claro. Porque nós temos a terceira população carcerária ou penitenciária do mundo e a que cresce mais celeremente desde 2002. Nós já estamos chegando a 800 mil presos. 800 mil quase já. Muito rápido. Muito rápido e a que mais cresce no mundo. Vamos nos debruçar sobre esse universo. 40% estão lá em prisão provisória. E nós sabemos que quando há o julgamento dos que estão em prisão provisória, em média 30% são inocentados. Então, desses 40%, um terço, ou seja, 15%, 13%, estariam liberados, o que significa algo como 100 mil, 110 mil. Inocentes presos de cara, cento e poucos na caneta. Mil. Na caneta, estão liberados. Isso podemos deduzir. É muita gente, é destruição de vidas jovens, inocentes, uma coisa. Não, isso que é inocente, eu estou falando de crime não violento. Não, estou falando de gente que nem crime cometeu. Quantos estão lá por homicídio? 13%. 13% de homicídio, tá. A maioria por crimes contra o patrimônio ou tráfico. Bom, qual é o subgrupo que cresce mais celeremente nesse universo em expansão acelerada? O tráfico. Os que estão lá cumprindo pena por transgressão à lei de drogas. Mas quais traficantes? Os varejistas, os aviões, pequena quantidade, etc. Isso se traficante fosse. Cara, se nós definirmos esse pequeno negócio no varejo,
como tráfico, crime hediondo. Porque às vezes é simplesmente o usuário, não estava nem vendendo 5 gramas. Sem dúvida, mas veja, o que a gente, agora saiu uma pesquisa importante em São Paulo, da Defensoria de São Paulo, nós já tínhamos uma da Defensoria do Rio, e há muitos depoimentos que convergem nesse sentido. A gente sabe que se o suspeito é jovem, negro e pobre, ele é traficante, com a mesma quantidade. Sim. O outro branco de classe média, com a mesma quantidade. Eu estava vendo também uma outra pesquisa, não sei se é a mesma, mas era muito interessante. Tem um recorte evidentemente de raça, mas o que era muito previsível era o CEP também. Não era simplesmente claro, raça, não. Era a pesquisa onde foi lavrada o boletim de ocorrência. É isso aí. Qual delegacia de que CEP, aonde reside. Isso aí, isso foi a pesquisa no Rio da Defensoria, e essa em São Paulo completa a primeira. CEP era completamente definitivo. Claro, territórios vulneráveis e a cor. São Paulo e Rio convergindo. São pesquisas da Defensoria do Rio e de São Paulo convergindo. E isso aconteceu depois de 2007, com a mudança da legislação em 2006. A lei de drogas. Da lei de drogas, que passa a atribuir ao juiz a responsabilidade última por distinguir o que é tráfico e o que é consumo, não havendo nenhuma indicação substantiva de quantidade. Então, cabe ao juiz definir. E aí a cor é que vai decidir. A cor é a classe social. Bom, os varejistas estão sendo presos em flagrante delito, sem posse de armas, sem prática de violência e sem laço, elo qualquer reconhecido com organizações criminosas. Esses que estão sendo presos por 5 anos em regime fechado. Quando eles entram para o sistema, eles têm que se filiar a uma facção criminosa ou não sobreviverão. Então, o que nós estamos fazendo? Alimentando, fortalecendo as facções criminosas e contratando violência futura. Porque, subsequentemente à saída, esses jovens, que são inocentes, que viviam dificuldades de integração no mercado de trabalho, o que seja, esses vão ter de prestar serviços à facção para cumprir a sua prestação de lealdade. Nós estamos contratando violência futura. Agora, chegamos à questão policial. Qual é a polícia que está nas ruas 24 horas no país inteiro? A polícia militar. Ela é proibida de investigar, de acordo com a Constituição. Mas ela é instada, pressionada, cobrada, demandada. Isso é importante falar. Ela é proibida de investigar. Ela é proibida de investigar de acordo com o artigo 144 da Constituição, que define o nosso modelo policial. Ela é ostensiva. Ela é ostensiva, preventiva, uniformizada, cumpre esse papel, assim definindo a Constituição. Ela não pode investigar. Quem investiga é a Polícia Civil, que não pode fazer o trabalho preventivo ostensivo, apesar de haver a CORE, por exemplo, a Coordenação da Polícia Civil, que é uma unidade bélica inscrita na Polícia Civil, outros 500, que seria inconstitucional. Bom, outra questão. Mas, enfim. Então, a Polícia Militar está presente nas ruas, é proibida de investigar, mas ela é instada, pressionada, demandada a produzir. Ela tem que produzir resultado. E o que ela entende como produzir? Prender. O flagrante. Só lhe resta flagrante, ela não pode investigar. Ela só pode produzir sem investigar. Só tem que botar a gente presa e não pode investigar, é só o flagrante. Só o flagrante. Quais são os crimes passíveis de identificação em flagrante delito? Quer dizer, que se dão os 5 sentidos. Alguns, então nós não estamos selecionando por prioridades, por política, nós estamos nos condenando a prender em flagrante 80% dos que estão presos em flagrante no Brasil, 80%. 80% presos por flagrante. Por flagrante no Brasil. Qual é o grande instrumento do flagrante? Na verdade, o jeito de... é que todo mundo tem esse clichê na hora de campanha, né? Investir em inteligência, na verdade, né? Mas quase faz sentido, mas o modo mais inteligente de falar isso é reduzir o tanto de prisão por flagrante e aumentar o número de prisão por investigação. Sim. Porque 80% por flagrante é muita coisa. Sim, é quase o universo todo que nós temos, né? E veja o seguinte, qual é o grande instrumento que a Polícia Militar tem? Porque a grande parte dos crimes quase não tem flagrante possível se você está dando... E os crimes mais graves envolvem o quê? Lavagem de dinheiro, articulação criminosa. Eles não são possíveis de serem cometidos em uma situação de flagrante puro. Claro, exato. E por que a polícia não entra nos condomínios de luxo ou de classe média alta? Porque precisa do mandado judicial, porque é uma área restrita vários privada. Moram lá, né, também, né? Mora em condomínio, agora está na moda. Sim, mas por que a polícia não pode entrar? Porque ela precisa do mandado judicial para entrar. Claro. O mandado só é expedido mediante a apresentação ao juiz de uma razão qualquer, que depende de uma investigação.
Então a Polícia Militar não vai perder tempo, porque não tem como solicitar a presença, a entrada no domicílio, na atribuição. Então ela vai agir com que instrumento? Qual é o grande instrumento, a grande ferramenta da Polícia Militar? A lei de drogas. E ela vai jogar a rede e capturar os varejistas, que é os que se dão a amostra no flagrante, não os articuladores da economia da cocaína, que já se interpenetrou com a economia do petróleo, da hotelaria, das grandes indústrias, do grande comércio. Não é isso. E aí que a discriminação é estrutural mesmo. É estrutural, é mecânica, por automatismo institucional, se reproduz independentemente da subjetividade, da vontade dos atores, dos secretários, das políticas, porque essa é a máquina. Do racismo de cada um, né? Do racismo de cada um, porque é o trabalho, né? É o trabalho, é a tarefa que cumpre a rotina. A máquina que nós criamos, que nós herdamos da ditadura e nunca foi desmontada, essa máquina policial estatal, associada à lei de drogas, criminaliza a pobreza dessa maneira e condena jovens à destruição das suas vidas e fortalece as facções criminosas. Mas isso não é tão óbvio, não é preciso ser nenhum gênio para observar. Então, é isso que me aflige, assim, é absolutamente óbvio. Qualquer pessoa sabe disso, existem os números, estão aí, tem piorado e tudo mais. Mas as pessoas não sabem disso, sabem e não sabem. Mas quem tem condição de meter a caneta ali e passar uma PEC como essa, se não sabe é porque não quer saber. Rapaz, aí é que está o grande desafio intelectual. Ou tem uma cegueira de ideologia profunda nesse lugar. Tem um ponto cego aí. Uma terra plana completa. Tem uma terra plana. Tem, porque o Moro... Porque você tem experiência com essas pessoas. Você foi secretário nacional de segurança pública. Quando eu falo isso, eu falo isso no Brasil todo há anos, e quando eu falo isso, os olhos das pessoas brilham, as pessoas dizem, é mesmo? Eu não tinha pensado nisso. Mas como assim? É sua tarefa, você faz isso... E o Sérgio Moro não sabe disso? Rapaz... Mas é o Sérgio Moro, né? Isso é covardia. É covardia, ele não tem nenhuma noção, certamente. É que agora eu já estou duvidando que ele não tem noção. Porque ele tem uma... É que assim, certamente eu acho ele uma pessoa diminuta, mínima, né? Assim, como o intelecto. Mas ele não é completamente tapado. Ele tem uma ambição política muito específica, ele instrumentalizou tudo. Mas não é uma questão de ser tapado ou não. Pergunta a pessoas esclarecidas que já cumpriram papéis importantes na República, que são de esquerda. Se elas estão olhando e vendo isso, elas não veem isso, Bruno. Por isso, qual é o mistério? Mas há um mistério aí entre o evidente e o cognoscível, sobre o que a gente tem de refletir. O evidente não é necessariamente cognoscível. Parece que a gente está tão marcado por visões mecânicas, por isso eu falava o prazer do pensamento. A gente está tão já preparado para uma rotina mental orientada por certos modelos, que a gente simplesmente está diante do fato, mas não define o fato de uma certa maneira que nos permitiria condução para certa conclusão. Porque quando eu converso com pessoas com mínimo de abertura e boa intenção, pessoas honestas intelectualmente, as pessoas não têm como refutar esse argumento. Isso está acontecendo, é verdade. É irrefutável. Então você tem o quê? A combinação perversa, esse casamento perverso entre lei de drogas e modelo policial. Se a gente não mudar o modelo policial e a lei de drogas, a gente não libera a juventude desse massacre, desse genocídio. Você tem o espírito, por isso que eu falo, o espírito militar da sociedade que autoriza tudo isso, claro, tudo isso. Mas é tão fácil você desarticular essa máquina, é difícil, né? Mas eu digo, é fácil diante dos imensos desafios que a gente tem. Não é fácil, é simples. É simples. É uma mudança simples. Você desarticula, desestrutura, desmonta isso e dá uma freada nessa máquina que está, digamos, destruindo corpos e vidas e espíritos, etc. Dá uma travada nisso. E a segurança pública no sentido... Sim, mais coletivo possível. Né? Primeiro, no Rio a gente reduz em 30% o homicídio doloso. Pá! 30%! Se a polícia para de matar, eu uma vez fui chamado por uma autoridade que era uma autoridade muito importante do governo do Estado, e em respeito à nossa relação naquele momento privada, eu prefiro não dizer quem foi, mas a pessoa bem, naquele momento, para ser honesta, dizia, nós estamos em campos opostos, mas eu queria lhe ouvir. Eu falei, eu acho que eu tenho o dever de dizer o que eu acho, o que eu penso, para qualquer um que queira ouvir de fato, né? Que possa ajudar, porque então, são vidas em jogo. Então eu disse, o que se deve fazer no Rio de Janeiro? Em primeiro lugar, é muito difícil, mas o primeiro é mais fácil. Para de matar. A polícia tem a ordem para parar de matar. Pode fazer isso? Parar de matar?
Sim, a polícia para de matar. Que choque, né? Para e de se matar também, porque evidentemente são impulsões. É por isso que morre, né? É por isso que morre. Não, a maior parte morre no segundo emprego, mas o grupo significativo morre ali em ação também. É que eu estou pensando mais em São Paulo, que não morre em ação, mas é marcado para morrer por conta da letalidade. Está bem, claro, isso gera. Então, assim, puxa, mas você tem que repactuar a relação Estado-comunidade. É interessante isso, falar, para de matar. E isso soa como algo, como assim, né? A pessoa diz, mas como a pessoa me respeitava muito, sabia que eu estava falando sério e que eu tinha alguma base para dizer isso, e depois eu pude explicar, a pessoa levou um impacto assim, para de fazer o que vocês estão fazendo. Mas aí não vamos fazer nada, vamos cruzar os braços. Para de fazer. Vocês estão no caminho errado, reproduzindo o que sempre se fez com resultados previsíveis que são desastrosos. Vamos repensar. Primeiro, repactuar com as comunidades, a relação Estado-comunidade. É claro que isso tem a ver com o Bolsonaro. Não, mas se nós não continuarmos a pensar essas coisas para estarmos prontos quando o nosso dia vier... Pro fracasso do Bolsonaro. Como é que nós vamos porque lutar? ele também é inexorável, né? Tem que ser. Como é que nós vamos lutar contra esse poder se nós não temos uma alternativa para onde caminhar? E uma alternativa capaz de seduzir, recrutar policiais bem intencionados, porque usar em grande quantidade, bem intencionados, trabalhadores que estão se sentindo humilhados, explorados, etc. Então você vê, sob a bandeira de Bolsonaro, agentes e delegados se uniram. Mas eles têm interesses não só convergentes, muitos deles divergentes. E agora começam as disputas intestinas intracorporativas e entre corporações. Isso não é fácil. Eles precisam de muita habilidade. Eles têm alguma habilidade? Eles têm alguma política para propor? Eles têm algum denominador comum para dialogar com essas forças todas? Um projeto na mão, né? Não tem. O projeto é marcado pela negação, pela estigmatização do outro, mas isso não enche barriga. Isso é para ganhar a eleição. E tá cheio de policial que tá ganhando a eleição, né? Nossa, a quantidade agora... Como você vê isso? Essa politização da polícia, aí sim, a partidarização e o que virou o partido do Bolsonaro. Porque é um cabide de policial que é o novo pastor evangélico, né? O policial político. Com grandes ambições, pelo menos em São Paulo a gente vê isso. Sim, grandes ambições. Se a gente toma o histórico disso, isso começa nas greves. Não é o caso agora de São Paulo, mas historicamente começou nas greves. E o que são essas greves policiais? Isso é muito interessante. Os governadores não querem conversar sobre aumento salarial. Ninguém quer. E os comandantes gerais tranquilizam os governadores. E eles se apresentam como representantes dos policiais, mas não são representantes policiais, são representantes do governo. Eles são indicados pelo governo, eles não são indicados pela base. Eles estão lá a serviço do governador. Então eles dizem para o governador, está tudo bem sob controle, até que um dia a casa cai. Isso explode, a demanda explode, a indignação explode e toma as ruas. E aí você tem greves incendiárias, greves que se chamam selvagens, sem direção, arma na rua, tiro, morte e tal. Os governadores acuados, chantageados, porque são efetivamente, numa situação como essa, recuam e aceitam dialogar. Com quem eles vão negociar? Com quem falou mais alto na rua, com quem gritou mais, emocionou mais e teve mais carisma. Liderança política. Que não é liderança política, esse é o pulo do gato. Mas se torna uma. Se torna, claro, pela mediação do governador, que acaba acolhendo esse líder de rua, que não é o líder orgânico político sindical, que tem história, que é capaz de interpretar a categoria, que faz a ponte com a sociedade, com os interesses da sociedade em termos de uma segurança pública efetiva e constitucionalmente regulada. Não é uma liderança política nesse sentido. É o que gritou mais e comoveu mais como líder carismático na massa. O governador entroniza, valoriza, porque negocia. Essas conquistas lhe são atribuídas e ele se elege na próxima legislatura com uma pauta exclusivamente corporativista, selvagem no sentido mais primário, sem nenhum compromisso com a sociedade, com a segurança pública e com a democracia. Então nós criamos um grupo, com exceções, mas um grupo de ultracorporativistas, ultra-reacionários, com os valores mais conservadores, que começaram a reproduzir e ecoar o que há de pior
nos segmentos policiais. E nos lembremos do seguinte, a grande massa policial é militar, policial militar, proibida de participar, de se organizar, de ter opiniões. Quando eu fiz a primeira reunião sobre o PEC 51 no Rio de Janeiro, eu reuni coisa da 18 lideranças. É proibido ter opinião, né? 18 lideranças vieram de várias partes do país, aqui para o Rio, para a gente se encontrar. 2 delas foram presas quando voltaram para casa. Porque nós discutimos a PEC. Jura? 2 foram presas, porque estavam discutindo a PEC 51. PEC 51. Porque eram militares e não poderiam fazer isso. Não é democrático mesmo. Não, eles estão proibidos de se organizar. Como é que você pode promover mudança sem que o próprio profissional da área seja protagonista e ele não pode ser? Gente, é muito disfuncional. É um sufocamento, não sei como você aguenta, Luiz. Como é que o policial aguenta esse nível de exploração? Aguenta, né? E aí vai para tensão lá na ponta? Que loucura. Bom, tem muita gente vendo. Tanta pergunta. Vamos lá. Bom, que o pessoal parou de perguntar porque a gente está conversando sem olhar aqui. Tem alguém aqui que estava nesse curso que você falou sobre junho de 2013 na UERJ. Alguém estava naquele curso lá. Legal. Deixa eu mostrar de novo aqui o livro, Luiz. Desmilitarizar. Luiz, fala um pouco do livro, não o que ele é, mas da agenda. Você vai ter em São Paulo, Rio, Recife, Manaus, você falou? Goiânia, Porto Alegre, Belo Horizonte. O lançamento desse livro aqui. Mas vamos começar com o que já está marcado. No Rio de Janeiro, dia 24 de maio, na Leonardo da Vinci, a livraria ali na Rio Branco, né, em frente ao metrô da Carioca, às 18h30, dia 24 de maio, 18h30, Rio de Janeiro. Em São Paulo, dia 31, uma semana depois, às 19 horas, no Tapera Taperá. Tapera, querido lugar. Aqui no Rio, o debate vai estar com Marcelo Freixo, Jandira Fegali, o Coronel Ibris Pereira, que foi comandante-geral da PM do Rio, é um defensor da desmilitarização, e Jurema Werneck, diretora da Anistia Internacional. Em São Paulo, nós vamos ter a Mônica Seixas, o Paulo Teixeira, o Bruno Paz Manso e a professora... eu tenho que rever, porque eu estou tão confuso já com tantos nomes, mas eu vejo aqui nos meus guardados, porque ela é uma pessoa super importante e merece um destaque. Bom, eu sempre fico admirado com o seu otimismo, você sempre tem uma visão mais esperançosa mesmo, em geral. Mas a pergunta que eu tenho é um pouco complicada. Você acha que no governo Bolsonaro nada disso é possível de avançar politicamente, você acha? Você acha que é uma preparação mesmo para um futuro? Uma coisa é o governo Bolsonaro, outra coisa é o Congresso Nacional. Né? Mas o Congresso está um pouco mais conservador e militarista do que o anterior. Sim, e aí eu queria fazer uma pergunta... Mas está na contramão do governo federal, até por interesses corporativos. Então... Mas há saber se o interesse se essa reforma da polícia seria alguma coisa interessante. Agora, uma pergunta que você deve ter respondido trocentas vezes. Você, me desculpe, porque eu não posso deixar de citar a doutora Eunice Prudente, que é professora de Direito da USP. Eu tenho muito orgulho, um prazer e uma honra tê-la no debate em São Paulo. Então, a professora Eunice Prudente vai estar também em São Paulo. E depois, também eu não posso deixar de falar de Goiânia, porque eu vou estar lá no dia 20, agora, na universidade. Então lá vai ser divulgado na universidade, a gente vai fazer lançamento e debate. Eu ajudo a divulgar. E depois, no dia 27, em Recife, no encontro dos policiais antifascistas, que constitui a grande novidade política no universo policial. Eles assumindo protagonismo e numa posição progressista democrática, antifascista, e nós vamos lançar o livro lá e discutir. Muito importante escutar essa turma. Eu queria, de repente, fazer uma entrevista com algum deles, porque policial, pelo menos no nosso campo, é raro, né? Assim, conhecer. Não é nem raro conhecer. É raro conhecer. Mas o nosso campo é mais difícil de reconhecer, na verdade, do que, né? É tipo de admitir que existem brechas, assim, existem pessoas. É que eu acho que no Rio é mais fácil isso. No Rio, com a pouca experiência que eu tenho daqui, eu conheço policiais progressistas, existe uma conversa interna da polícia muito mais rica e diversa e tal. São Paulo me parece uma coisa tão alinhada,
feixe assim lá. Eu não tenho capacidade de avaliar, não tenho conhecimento. Eu também não tenho, mas parece uma polícia mais fechada mesmo, ideologicamente falando. Sobre o governo, né? Estava vendo sobre a esperança de mudar alguma coisa, mas mais do que isso, queria conversar com você, uma conversa bem difícil. E está falando. Na verdade é uma pergunta que você já respondeu muitas vezes, certamente, antes de entrar no último assunto que eu queria ter com você, até porque estamos 1h30 já no ar. Mas por que avançou tão pouco nessa mudança estrutural da polícia? Por que não foi possível fazer isso quando havia mais capital político? Quando você era secretário nacional de segurança, quando o Lula estava com todo o capital dele? Não havia uma consciência clara dentro da esquerda de que isso era uma prioridade, como hoje parece estar mais claro? Ou não havia capital político no Congresso, não se investiu nisso, a sociedade não estava preparada? Qual foi o nó que, tendo pessoas muito progressistas como você, como o Márcio Tomás Bastos, o Tasso Genro, pessoas que teriam uma visão mais progressista, Balestreri. Por que não conseguimos reformar as polícias militares, as polícias brasileiras? Sim, esse é um problema tão sério. Eu dediquei 2 capítulos do livro a responder essa pergunta. Por que é tão difícil mudar a polícia e reformar a polícia? 2003, na transição do governo, havia 70 e poucas pessoas indicadas pelo futuro governo Lula para aquele período da transição. 70 pessoas? Eram 70. Tá. Algo assim. Havia 2 na área, uma na área de justiça e segurança, era eu. Você era a única pessoa de transição para discutir justiça e segurança? Salvo algum engano, aí me desculpe se estou esquecendo alguém, mas acho que era só eu. Acho que era só eu. Isso é indicativo da importância que se dá isso. Meu Deus do céu. Bom, aí vamos lá, tem o plano, a gente passou um ano. E não é que não era um problema, né, naquela época. Nossa Senhora. Aí teve um plano ao qual a gente se dedicou durante quase um ano, um grupo de trabalho, vários grupos no Brasil todo e audiências públicas e tal. E, aliás, depois eu conto até uma anedota que envolve o Lula que é bem interessante. Acho que eu sei qual é essa anedota. Que é bem reveladora. É de uma igreja, não é? É uma assembleia. Mas o fato é que a gente começa o governo e eu tinha por obrigação colocar em prática o plano, e o plano previa uma negociação com os governadores. Eu disse, isso aqui vai ser muito difícil. Porque é a atribuição deles, né? E nós queríamos o endosso de todos eles para apresentar ao Congresso uma proposta de mudança da Constituição. E já era semelhante à sua PEC? Tinha vários ingredientes, não era a mesma não PEC. supunha a desmilitarização, mas havia avanços importantes e tal. Mas era a criação de polícias ao longo do Brasil todo? Tinha mudanças profundas e tal. Era nesse nível, a mudança da arquitetura institucional de segurança pública e do modelo policial. A arquitetura inclui também a distribuição entre os entes federados das respectivas responsabilidades. Seria tirar o monopólio dos governadores da administração das polícias. Incluir município, incluir a União, que é praticamente impotente. E os governadores não se atraíram por essa ideia? Atraíram, todos assinaram. Até porque eu imaginei que os governadores falaram, tira essa bucha de mim. Vamos dividir um pouco essa tarefa. Claro, porque ninguém deve gostar. Então não foi por minha habilidade como negociador, mas o sucesso foi pleno. Todos os 27 governadores assinaram, endossaram a proposta. O governo Lula todo poderoso, fortíssimo, com apoio popular, vindo das urnas, e os 27 governadores apoiando. Então, o próximo passo era convocar o Congresso Nacional, a direção, enfim, as autoridades, lideranças do Congresso Nacional, para o encontro, e os governadores, claro, para o encontro no Palácio, em que o presidente celebraria isso que nós chamávamos de Pacto pela Paz, que se traduziria nesse conjunto de propostas encaminhadas ao presidente do Congresso Nacional, ao presidente da Câmara, etc. Claro que haveria mudanças e resistências, mas alguma coisa se alcançaria, muito provavelmente, porque era uma força muito grande. Claro, 27 governadores, todo mundo. Todo mundo, muito forte. Então nós, quando foi marcada essa primeira data, nós vibramos muito, era uma conquista histórica, porque a partir daí, mesmo que as mudanças sejam pequenas, nós começaríamos a destravar, quebrar essa camisa de força da herança da ditadura, nesse formato, e nós abriríamos para a inovação, para a experimentação, para a criatividade,
para as ideias que começariam a fluir, para uma nova pauta. Era um grande momento. Foi cancelado, foi remarcado. Pusemos os pés atrás. Foi cancelado misteriosamente? Bom, o presidente tem tantos afazeres. O presidente, o Lula falou, não vou fazer isso hoje. Não falou conosco, mas a gente recebeu a informação de que a data as forças inicial... ocultas do... Não, a data inicial foi adiada. Tá. Foi marcada uma segunda vez e depois suspenso sine die. Mais adiante eu caio e isso vai para a gaveta. Não existe mais. Ninguém fala mais no assunto. Isso é extraordinário no Brasil. Eu estava na mídia o tempo todo. Eu lembro de você. Foi quando eu te conheci. Assim, vendo você no Roda Viva. Aí, de repente, desaparece. Mas o que entrou no lugar da programação? Cai o programa A e entra o programa B. Qual é o programa B? Ações espetaculares da Polícia Federal às 5 da manhã na casa de representantes da classe média, da elite. Ver como é que nós somos um governo popular. Foi da Daslu, aquela história? Jura? Isso. Não só da Daslu eu lembro que sintomático. Nossa, é tão interessante isso, porque você sabe que naquela vez, quando prenderam a Eliana, que era dona da Daslu, contrabando, aquelas coisas todas, eu lembro porque, enfim, eu me lembro bem, eu lembro de ver a Hebe no dia da prisão. E ela entrou ao vivo no seu programa com uma bandeira do Brasil, revoltada com o governo nacional. Foi a primeira vez que eu vi o Coxinha aparecer. Foi a Hebe Camargo falando: basta, chega desse autoritarismo, o governo não respeita os empresários, defendendo a Eliana Tranchesi ao vivo no SBT com a bandeira do Brasil, sobre essa operação policial. Sim, mas pode ser que ela estivesse defendendo não como Coxinha a elite, mas os direitos. Não, os direitos sim, mas a estética. Sei, entendi. Coxinha que eu tô falando assim, a estética. O antipetismo acusando eles de autoritários, de totalitários, com a bandeira do Brasil e defendendo os empresários. Não era uma defesa dos direitos e das liberdades individuais. Claro. Era assim, ela é uma trabalhadora, basta. E foi aí logo que o Dória apareceu em defesa também, falando que não dava mais, que o empresário era a vítima do PT, no escândalo de prisão. Olha que curioso. Isso foi um parênteses, que eu lembro muito bem, do basta. Interessantíssimo. Do cansei, né, que chamava. Cansei, eu me lembro disso. Cansei. E aí você vê, ao invés de um programa de segurança pública, um plano nacional, uma política de segurança pública, se coloca no lugar um conjunto de atividades, de iniciativas espetaculares, midiáticas. Um lava-jatismo. Um lava-jatismo, claro, é isso aí. Porque estavam presentes sempre jornalistas. Às 5 da manhã, como é que você, numa operação às 5 da manhã, leva a tiracolo jornalistas, repórter, cinegrafista? Essa é uma operação política, não é? É uma operação midiática. Midiática, junto, evidente. Então, é propaganda. Em algum lugar é propaganda. É claro, e se esqueceram do plano proposital. Por quê? E você não teve essa informação de fato. As pessoas não te chamaram como secretário nacional e falaram: Luiz, olha, não vai dar. A gente está mais focado em operação policial agora. Isso é uma coisa que só você simplesmente viu. Assim. Só vi, claro. Até porque eu tinha que sair do caminho, porque eu podia criar uma dificuldade, assim, não, eu não estou aqui para isso e tal, né? Isso é a traição do nosso plano, da nossa visão. Mas o fato é que foi descartada a celebração do Pacto pela Paz. Por que aquilo desapareceu do mapa? Por uma razão muito simples, pela mesma razão que fez o Fernando Henrique não considerar essa hipótese, e os presidentes anteriores tampouco, e os subsequentes tampouco, quer dizer, a Dilma tampouco. Porque quando o presidente da República traz para si essa problemática, assume um protagonismo na área de segurança pública, compra imediatamente todo o pacote que implica desgaste monstruoso. No dia seguinte... O passivo vira dele também. Claro. No dia seguinte, você imagina, o presidente... Se os governadores não estão afim dessa bucha, por que é que o presidente... Por que ele ia querer? Já tem tanto problema, tanta bucha. Então você imagina no Jornal Nacional o presidente dizendo: estamos aqui celebrando esse momento, iniciando um grande processo de reforma. O processo já foi para 10 anos. Vai dar um problema danado. No dia seguinte, a dona Maria, o seu João, ali na Avenida Atlântica, roubados, dizem para os repórteres: acabamos de ser assaltados, presidente. O senhor disse ontem que ia ficar tudo tão bom, tão maravilhoso. Esse Lula aí. Pronto, agora o presidente é que já é o alvo da cobrança, mais uma cobrança. Então é evidente que não é racional, no sentido do cálculo utilitário, para qualquer agente que assuma o Executivo Nacional União,
mesclar-se, associar-se a essa temática. Mas a autopreservação impele a agir assim. É claro. Então só há duas possibilidades. Ou um ser sacrificial que seja um anjo, um santo. Um policial, quase que um presidente de pauta única, assim, eu vou fazer isso. Que não tem reeleição e várias condições. Ou, o que eu sempre defendi, a negociação de uma ampla coalizão suprapartidária para dividir os custos, porque senão isso não avança. Ainda que o presidente seja fundamental ou a presidente seja fundamental. Então, nós estamos diante de vários embaraços por conta até de... Mas é interessante porque isso está acontecendo de uma maneira inversa, mas está acontecendo. O governo federal está chamando para si essa responsabilidade, acho que desde o Temer, de maneira mais assertiva. Criou-se o Ministério da Segurança Pública. Mas o Bolsonaro está falando que a queda nos homicídios é por conta da eleição dele. O Sérgio Moro está falando de polícia. Sim, pois é. Aí você tem que ver como é que é mais fácil você, sendo um demagogo de ultradireita, tipo neofascista, você assimilar essa pauta. Porque é a pauta da bala. É a pauta da bala. É pauta retórica e performática. Eu quero dizer o seguinte, na eleição... a minha enteada, Natália, teve uma discussão com um amigo lá do Sul, e o amigo dizia assim, poxa, mas eu sou o Bolsonaro porque ele vai fazer pela segurança. Ela dizia, mas fazer o quê? Qual é a proposta? Ele dizia, vai fazer. Mas veja, ele está propondo A, B e C, o Haddad Y, X e H. Você tem que discutir qual fazer vai trazer que tipo de consequência. Ele diz assim, não, mas ele vai fazer, ele faz. Aí eu entendi o seguinte... Esse ele faz é porque ele já estava fazendo. E o fazer corresponde ao performativo no sentido da linguística. Na linguística se diz... É declaratório. Não é declaratório, não é constativo, como a gente diz na linguística. E quando você diz assim, eu prometo que vou fazer isso, você não está dizendo que vai prometer, você está agindo como quem promete, estabelecendo ali um pacto, que é a promessa. É um ato de fala. É uma fala performativa. Quando você diz eu vos caso, em nome do pai, do filho, etc., você não está dizendo que casa, não está descrevendo ato, você está casando efetivamente, celebrando o casamento. São atos de fala. Quando ele gesticula e quando ele diz eu abato, eu mato, eu vou acabar, liquidar, ele já está fazendo com seu ódio, com seu ataque, com seu gesto, ele já está respondendo a essa ânsia. É a autorização, é a tal autorização. É a autorização e mais do que a autorização. Nesse caso já é o combate. Ele já está em pleno combate com sua linguagem corporal, com sua retórica, fazendo, performando, ele já está fazendo. Simbolicamente ele está fazendo, já está atacando, já está acuando, já está ameaçando. Já está botando medo. Já está botando medo. Então ele está agindo. Isso é que conta para eles. Nós não entramos nessa. Então, no nosso caso, é muito diferente a lógica. Né? Tanta coisa, Luiz. Deixa eu ver aqui. As pessoas estão mais... Como a gente está conversando bastante, eu e você, as pessoas estão perguntando menos. Estamos com quase 2 horas. A gente já pode encerrar daqui a pouquinho, né? Eu juro que eu deixo. Eu encerrar? Tu já falou 2h30 hoje, Luiz. Na verdade, eu ia te convidar. Na verdade, eu vou fazer isso em público para você não ter mais dificuldade de falar não. Vamos fazer umas coisas no fluxo. Acho que tem tanta coisa para falar, porque tem uma série de assuntos que a gente não conversou. Falamos de milícia, porque estamos falando da militarização da polícia. A gente está tão invertido no processo que a polícia está se tornando uma outra instituição criminal, que é o oposto imediato do projeto que você está falando. Não falamos muito sobre as eleições, sobre esse processo psíquico que me interessa muito te escutar. Então eu queria que a gente fizesse mais coisas. As questões do individualismo que eu anunciei ali no início, a gente não desenvolveu. Não, com o maior prazer, vamos fazer. Vamos fazer mais? Vamos. Eu estou mais aqui no Rio e eu estou te exortando a fazer. E o Wilson está perguntando aqui, eu vou falar com o Wilson aqui. Vamos ter o cupom de desconto da Boitempo para a compra desse e de outros livros do catálogo. Deixa eu só retomar o contato com o pessoal para eu poder mandar para vocês nos próximos dias. Mas eu ponho no meu Instagram e posso fazer um vídeo especial aqui no YouTube avisando de como vocês podem comprar, caso sejam apoiadores e apoiadoras do Fluxo, esse livro do Luiz Eduardo Soares com desconto de 20%, através do site da Boitempo ou nas melhores livrarias do ramo. Ele já está nas livrarias, né? Tá. Esse você
Eu comprei agora. Você não tinha para visto te ainda. dar. Eu não tinha visto, eu tinha visto a comprou para me foto. dar de presente. Eu só vi na foto, não tinha visto ainda. Tá bom. Então, Luiz, faz a sua propaganda aqui. Não comprem o... Bom, ele não. Eu faço. Desmilitarizar segurança pública e direitos humanos, série de artigos, pensamentos e muita coisa muito interessante que a gente conversou aqui, o trabalho incrível que o Luiz Eduardo Soares faz na área de segurança pública e sobretudo do pensamento, que é onde eu conheci o Luiz e ainda sigo fã inveterado. O que mais, Luiz? Mais alguma coisa? Tanta coisa, né, Bruno? Mas Mas coisa a gente tem que... que... Não, e ele já falou 2h30 hoje, não sei como você aguenta. Então tá, gente. Meus amigos defensores públicos, grandes figuras, protagonistas da luta democrática no Rio de Janeiro e nos demais estados. Tá bom. Gente, tem muita dúvida agora que começou a pintar. Eu juro que a gente faz mais uma com o Luiz nos próximos tempos, porque eu sei que se eu fizer 2 dúvidas aqui, a gente fica mais meia hora. Então, agradecer vocês do Instagram que estão aqui, tiveram paciência, porque a melhor acho que está no YouTube, mais fácil de ver. Quem está no YouTube, brigadíssimo pela audiência. Lembrando que o Fluxo depende, para essas transmissões, da generosa doação de quem é apoiador ou apoiadora. Está aqui o link no YouTube, catarse.me/mantenha_o_fluxo, mantenha o fluxo do Catarse. E amanhã, hoje mais tarde, mas amanhã essa conversa vai estar disponível também no Spotify e no SoundCloud em forma de podcast. Luiz. Tchau, turma. Muito obrigado. Bom que você veio aqui na minha casa. Acho que você não tinha vindo na minha casa, né? Não, aqui não. A próxima a gente faz de repente na sua. Ótimo. Prazer muito grande estar com você. Com vocês. Obrigado, turma. Tchau. Desliguei o...